Amém, meus irmãos? Na semana passada nós terminamos o capítulo 3. Vou fazer um resumo bem breve aqui, né? Eu tinha colocado na lousa na semana passada. Passei a fazer um resumo rápido aqui do capítulo 3. Nós falamos sobre falsos mestres, né? A soberania e a vocação também. Paulo ele vai se colocar na posição, né, de quem ainda estava buscando, né, a perfeição. Depois Paulo vai falar um pouquinho sobre os inimigos da cruz de Cristo. Deu dois exemplos, né? O exemplo bom, que eram os apóstolos. Olha, ela está entregando presente aí para alguém. Acho que ela deu uma pessoa errada, não foi? Deu? Ou está certo? E ele deu os dois exemplos, né? Nós terminamos com o exemplo de Paulo. Ele se colocou como exemplo, né, ele e os irmãos, para que eles pudessem imitar, né, aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam falando, né? Hoje o capítulo 4, antes de entrar no capítulo 4, já está encerrando, né, o livro de Filipenses. Se conseguir terminar hoje, 4, Filipenses 4, se nós conseguirmos terminar hoje, na semana que vem a gente tem que ter um livro, né? Sugeria, né, não sei, os irmãos veem aí depois, se poderíamos continuar com Colossenses, né? Colossenses, depois tem Tessalonicenses 1 e 2, para a gente poder continuar, né? Porque tem como se fosse uma continuação, né, nas cartas de Paulo aí. Então, seria interessante, né, depois estarmos vendo outros livros. E também sugerir, né, se algum dos irmãos sentir vontade, né, de vindo trazer aula também, né, nas terças-feiras aí, quiser compartilhar, né, junto comigo. Os irmãos querem, né, estar trazendo os estudos na terça-feira. É responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo é prazeroso, né, fazer a vontade do Senhor, se for, né, se você se identificar com esse dom, né, de poder estar ajudando, seria muito bom, né? Alguém não vai poder estar participando mais, né, nas terças-feiras, mas no domingo estará aqui conosco. Mas se alguém se prontificar, né, as próximas cartas aí, sugestão, né, seria Colossenses, né? Não sei se vocês não concordam, né? A gente já dá, pode falar, senhor, continuidade. Sim. Tá bom. Coloféses. Então, elas se identificam, né? Então tá bom. Qual é a sugestão de vocês aí, tá bom? Se Deus permitir, na semana que vem, se a gente conseguir terminar hoje. Vamos para o capítulo 4 de Filipenses. Muito bom o conteúdo de Filipenses. Não sei se vocês têm lido na casa de vocês. Tem dado uma penteada aí, uma estudada, né? Às vezes passa alguma coisa batida, algum comentário, né? Alguma coisa do tipo. É bom fazer uma exegese, né? Que chama, examinar as escrituras, para saber, né, se nós estamos falando realmente bate com as escrituras também, mas por próprio crescimento, nosso alimento espiritual, né? Então é bom dar uma revisada em casa, dar uma lida, acompanhar, se possível voltar depois do capítulo 1, dar uma lida novamente, né? Porque tem muito, é muito rico, né? Acho que a carta aos Filipenses, né, é onde Paulo ele se declara muito, né, para a obra, né, para Cristo, né, para Deus. Ele diz palavras muito bonitas aqui. Acho que uma das palavras mais bonitas de Paulo estão em Filipenses, né? Ele fala muita coisa de ensinamento, mas ele se declara muito ao Senhor também. E hoje, vocês lembram que nós falamos aqui na semana passada, demos um spoiler, de que a carta aos Filipenses, ela frisou bastante, principalmente no capítulo 1 e 2, sobre a unidade da igreja. A preocupação do apóstolo Paulo, a preocupação do próprio Cristo em ver a igreja dele unida. Mesmo propósito, mesmo pensamento, né? Assim era a igreja no primeiro século, lá em Atos. Então, Paulo vai se preocupar com isso também com os filipenses, né? Provavelmente, quando nós lemos lá o 1 e o 2, o capítulo 1 e 2, quando ele começa a falar disso, é porque estava tendo algum problema. Porque vocês lembram que chega até o apóstolo Paulo, né? Não a fofoca, mas o problema, né? E ele vai tratar um pouquinho disso. Então, isso vai chegar aqui no capítulo 4, vai aparecer uma situação interessante aqui, né? Porque às vezes nós passamos por isso, ou você já passou por isso, né? Vamos ter um entendimento nessa noite, porque o apóstolo Paulo ensina nessa situação, nessas duas irmãs. Antes, vamos ler o versículo 1 do capítulo 4, por favor, meus irmãos. Quem pode ler? É Filipenses 4, o versículo 1. Pode ler, meu irmão.
Quando ele diz portanto, né, conecta aí com o capítulo 3, certo? Especialmente o apelo à cidadania celestial em Filipenses 3, do 20 ao 21. Ele vai chamar eles de alegria e coroa, né? Paulo vai chamar eles aí, olha como ele fala, né? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, né? Sim, amados, permaneceis desse modo firmes no Senhor, né? Ele vai repetir por 2 vezes, né? O permanecer firmes, né? Ele vai falar, uma repetição do apóstolo Paulo, sede firmes, né? Ele vai chamar de alegria e coroa, porque não sei se você lembra na introdução, o orgulho, né? A alegria que ele tinha dessa igreja, dessa congregação, né? Porque o quão difícil foi começar esse trabalho em Filipenses, e porque tem um motivo também. Vocês lembram do motivo? A igreja de Filipenses um lugar diferente, um trabalho diferente, porque foi um lugar diferente, um lugar difícil, muito estratégico, a qual, vocês lembram que ele não ia, né? Ele ia continuar na Ásia, né? E ele tem uma visão, vocês lembram dessa visão que ele tem? E ele vai para outro lugar. Que lugar é esse? Macedônia. E Macedônia ficava na onde, soldado? Onde ficava o lugar da Macedônia? Quem lembra? Foi a primeira congregação, começa o primeiro trabalho no continente. Que continente é esse? Onde fica a Macedônia? Quem é bom aí em geografia? Geografia ou história, né? Não, foi onde ele começa o primeiro trabalho em outro lugar diferente, né? Ele sai ele ia para a Ásia, ele ia dar continuidade na Ásia, mas ele é enviado para outro lugar. A primeira congregação começa no continente europeu, né? Ele começa em outro lugar, né? Então, esse é um trabalho diferente, especial, porque vocês lembram o que tinha lá, onde os filipenses estavam? O que era ali de Roma? Era uma colônia, né? Sim. Sim. Em Filipos. Era um lugar muito considerável, né? Colônia romana, né? E ali habitavam alguns soldados romanos, né? Já encerraram a carreira também. Então era um trabalho especial do apóstolo Paulo. E ele viu que os filipenses entenderam isso, né? Era uma grande conquista, por isso que eles chamam de minha coroa, né? A coroa e a alegria, né? E coroa, indicando um afeto, né? Reconhecimento pelo fruto do ministério, né? Que começou ali. Deu andamento, deu fruto, e aquele fruto gerado através de uma pessoa, né? Começou num trabalho de uma mulher, né? Quem lembra o nome da mulher? Lídia, né? Começa um trabalho através de uma mulher, ela ouve, né, a mensagem, ela leva para sua casa, ela se batiza, é uma mulher temente a Deus, a Bíblia vai falar, e é começado dar início a esse trabalho, onde ele foi preso também junto com Silas, ele apanha, né, ele sofre, e aquele carcereiro também ganha por eles lá na prisão, continuam também o trabalho, continuam a crescer, não é isso? Sim. 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 Ela era uma mulher de condições, né? Boa financeira. Então ela ajudava, ela cooperava bastante financeiramente também com a igreja. Às vezes ela não podia ir até onde o apóstolo Paulo estava, mas ela cooperava de alguma forma, né? Isso significa que a gente pode ajudar de alguma forma, né? Seja em oração, né? Seja no trabalho, né? Então, não tem desculpa, né, para não cooperarmos. E ele vai falar assim, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor.
né? Paulo ele pede para que eles permanecessem constantes, né? Quando fala de firmeza, eu gosto de dizer essa palavra constante. O que seria ser constante? O que seria ser constante? O que significa essa palavra, ser constantes? Sem desistir, né, Sandro? Sim, sim. Ele fala isso também lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Por que ele fala sobre a constância, irmãos? Porque, eu não sei se vocês vão lembrar, eu acredito que vão. Recentemente teve uma mensagem aqui, eu não me lembro qual foi o irmão, que falou um pouco sobre isso, né? Sobre a astúcia do nosso inimigo, né? Por que a gente precisa ser constante? Porque o inimigo das nossas almas, ele é constante. Ele não desiste em nenhum momento. Ele já sabe que está condenado, mas ele não desiste em tempo algum da sua vida, das nossas vidas, né? Aqueles que estão no mundo já está sob o seu domínio. Então vai sobrar para quem? Ele caçar os filhos, né? Ele não pode mais chegar até Cristo, ele não pode mais atingir Cristo. Então ele vai chegar em quem? Como é que ele? É uma forma dele atingir o Pai ainda, né? Chegando em nós, né? Então ele é muito constante. A gente precisa ser constante na fé. Por que eles tinham que ser constantes na fé? Porque você lembra que no capítulo 3 apareceram falsos mestres, falsos profetas. E quando você está constante na fé, você dificilmente vai ser enganado. Quando você está constante na fé e firme, dificilmente você vai desistir de permanecer nos caminhos do Senhor. É a mesma coisa quando Paulo fala assim, alegrai-vos, né? Acho que foi no capítulo 3 que ele diz assim, alegrai-vos, ele vai falar mais de uma vez, né? Ah, não, ele vai falar no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, né? Se alegrar independente do que acontecer. Ser constante é que independente do que acontecer com você, você vai continuar aos pés de Jesus. Independente do que se passar na nossa vida, eu nunca vou abrir mão da minha salvação. Eu vou continuar, independente do que acontecer conosco, nós vamos continuar correndo a corrida da fé, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 3. Né? Então ele pede para os irmãos, seja uma exortação, a constância na fé. Aí ele vai colocar, apesar das dificuldades e perseguições, sejam constantes na fé. Né? A gente precisa ser constante, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar ali, nem que vai, muitas vezes, eu vou, mas eu preciso estar junto com o corpo, né? Eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso estar adorando o Senhor, eu preciso continuar na minha fé, porque é isso que vai nos levar à salvação. Né? Então, sejamos constantes. Né? Às vezes, tem dias que vai ser mais difícil, parece, né? Você vai estar um pouquinho mais, vou dizer assim, borocochô, né? Você vai estar mais xoxinho. Algumas coisas nos deixam entristecidos, né? Mas a nossa fé, a gente nunca pode perder a nossa fé. A nossa esperança, como Paulo fala, né? Que está onde? Na salvação, né? Na coroa da vida. Então, Paulo ele começa o capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, né? Minha alegria e coroa, permanecei neste modo, né? Firmes no Senhor. Né? Então, se Paulo pudesse dar um conselho para nós já no começo do capítulo 4, seria esse, né? Permanecer firmes no Senhor. Irmãos, fiquem firmes no Senhor. Às vezes a gente pergunta para o irmão, né? Você está firme? Estou firme que nem prego na areia, né? Brinca. Está firme, irmão? Estou que nem geleia. Mas está aí, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa ser constante, ter constância na fé. E isso faz parte também do capítulo 3, que ele falou um pouquinho sobre o crescimento. Né? Você não deixar de buscar o crescimento, de alimentar o Espírito, de buscar o crescimento na fé, continuar caminhando. Porque Paulo ele mesmo disse isso, eu estou aqui, né? Eu estou ainda nesse caminho também, eu estou buscando isso. Né? Eu ainda não alcancei. Ainda estava preso, né, soldado? Ele se alegrava ainda, né, com os trabalhos, né? Isso é muito bom. E o versículo 2 e o versículo 3, por favor, meus irmãos. Quem pode ler? Capítulo 4, 2 e 3. Aí já aparece um probleminha aí. Tinha um negocinho acontecendo na congregação. Vamos tratar um pouquinho sobre isso, né? Quem pode ler o 2 e o 3, por favor? Capítulo 4, 2 e 3. São duas mulheres, né? Aí fica claro, né, que são duas mulheres.
Mas ela não vai relatar mais sobre isso em momento algum na Bíblia, vai ser só aqui mesmo. Né? Mas fica claro para a gente aqui que tem um problema. Né? Paulo ali está, no versículo 2 e no 3, ele está pedindo que haja uma reconciliação, né, entre as irmãs. E eu fui dar uma pesquisada, né, tentar achar alguma coisa mais sobre Evódina e Sintique, que ele mesmo vai dizer aqui no texto, né, que elas eram muito dedicadas ao trabalho. Né? Provavelmente essas mulheres também recebiam os irmãos nos seus lares, né? Provavelmente elas se dedicavam bastante, assim como Lígia também, né? Cada uma servindo com o seu dom, eram mulheres também muito dedicadas ao trabalho. Só que aí acontece uma desavença. A Bíblia também não vai dizer qual que é, né? Mas isso acontece em qualquer lugar. Não é verdade? Onde tem pessoas, tem problemas. Mas só que os problemas estão aí para serem resolvidos. Principalmente quando se trata de irmãos. Né? Por que Paulo ele puxa para a emergência aqui? Porque eu vou fazer essa pergunta, eu vou deixar no ar e vocês... Isso vai ter texto na Bíblia sobre isso, né? Mas por que ele pede para resolver isso logo, esse problema nas irmãs? A gente não sabe exatamente o que foi. Talvez ciúme, né? Talvez, sei lá, fofocou, talvez... Acontece, né? A gente sabe que acontece no meio do ser humano. E na igreja não é diferente, tá? Porque a igreja é feita de pessoas, não é isso? E pessoas, né, têm a sua dificuldade. Por que Paulo ele já apela para resolver esse problema? Porque se não fosse tão importante, ele não ia citar nem o nome das duas, nem o problema, talvez. Né? Mas ele faz questão de que se resolvesse isso. Por que tem que se resolver isso rápido? Vocês lembram nos textos? Por que se você tiver um problema com o seu irmão, você tem que resolver rápido esse negócio? Para não abrir brecha para o inimigo, né? Você tem que resolver o problema, porque às vezes a gente pensa que nós somos muito importantes, mas o mundo está indo para o inferno. E às vezes problemas começam a atrapalhar, mas esse problema não é para existir. Tem que ter a prioridade e tem que ser Cristo. Ah, eu posso até não gostar dessa menina linda aqui, entendeu? Mas eu não tenho que gostar. Tem que aceitar o coração dela. Por quê? Porque se eu não consigo conviver com ela aqui, mas eu vou conviver com ela no céu. Exatamente. E o problema das duas é isso. Vocês têm que se acertar. Sim. Como é que vocês vão se encontrar lá no céu? Aí você naquele tempo, você fica de férias, você vai nas duas pro inferno, O porém, né, o primeiro ponto aqui, né, pode falar, Gilberto, desculpa, meu irmão, você levantou a mão. Eu não... Isso. É isso. Sim. Exatamente, meu irmão. Isso interfere no nosso culto ao Senhor. Né? Se você chegar aqui para adorar o Senhor e você com o seu irmão não estiver alinhado, né, isso interfere na sua adoração. Porque no grande dia, né, é que nem o soldado está falando, Jesus, irmãos, ele não vai pegar o seu dedinho, né, do seu irmão e falar, vamos fazer as pazes aqui, né? E aí, quem é que vai? Né? Nós não sabemos qual é a decisão. Então, isso, primeiro, né, porque isso atrapalha, isso, a falta de unidade, né? A desunião, ela enfraquece, né, o corpo, né? Deixa o corpo mais fraco. Sabe por quê? Porque vai ficar dividido. Né? Às vezes não muito claro, mas vai falar assim, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar uma palavra mais do mundo. Eu estou tretado com o Jonathan aí, né? Aí um exemplo, ele lidera alguma coisa, ele é de um ministério, eu sou de outro ministério. Aí quando ele for fazer alguma coisa, não vou participar porque o Jonathan está lá. Olha o que acontece. Aí o diabo já começa a trabalhar no meio da igreja. Entende? Porque ele vai... quem é que está organizando? É o Jonathan. Tá, então não vou não. Ele que está organizando, estou fora. Isso é gravíssimo, né? porque Jesus fala que o aprisco dele, agora, se você começa a tirar madeira do aprisco, às vezes você não sai, mas deixa o inimigo entrar. Exato. Então, não tem que deixar o inimigo entrar. Tem que colocar cada vez mais madeira lá para ficar um aprisco seguro. Para tampar as brechas, né? Tampar qualquer brecha. Exatamente. Isso é uma brecha para o inimigo agir dentro da igreja. Né? Porque começa-se a ter desunião. Isso é triste, né? Aí, não vou não, porque quem vai dar aula? É o William. Não vou não, porque é o William que vai dar aula, né? Então, não é verdade? É perigoso isso acontecer, porque tudo que nós fazemos, né, é para o Senhor. Elas estavam trabalhando juntas, e Paulo vai dizer que elas eram dedicadas à obra. Né?
Além do que o Gilberto falou, ele nem aí você vem ofertar, ixi, nem vai receber sua oferta. Nem recebe sua oferta. Exatamente. Vai passear na biquinha lá, vai comprar um doce, né? Compra o Bob Goods pro seu filho, mas deixa sua oferta aí, né? Porque aí a gente vai estar agindo como hipócritas, né? E o próprio Jesus, irmãos, é fácil. Eu vou pegar mais um pouco pesado. É fácil, né, amar quem te ama, né? Muito fácil. É molezinha, né? Mas não, esse amor que ele fala, né? Aqui já é um problema fraternal, né? Do amor fraternal. Elas estavam começando a deixar de... E estava atrapalhando o andamento do ministério. Se isso chegou ao ouvido do apóstolo Paulo, ele já quis tratar logo disso, é porque estava atrapalhando o andamento. Isso atrapalha espiritualmente. E as duas sofrem. Sim. Quando você está num lugar que você não consegue se dar com a pessoa, você se sente mal e a outra pessoa sente. Mas a igreja não pode se sentir mal, é para se sentir bem. Então, é conversa. Sim. Uma pessoa aí da igreja, aí um posto de fulano de tal, fala assim, olha, então você não vai para o céu. Porque não tem como Sim. ir para o céu se você chega a uma pessoa e fala, eu não gosto dessa pessoa. Simplesmente somos seres humanos e erramos. Sim. Temos que pedir perdão. Sim. Aí entra o perdão, né? Entra a reconciliação. E já pensou? Vamos colocar um cenário aqui, né? Vamos supor que Evódia, né? Evódia e Sintique, né? Nome complicado, né? Evódia, ela tem um marido lá que não é convertido, né? De repente, ele vai lá, né? Ele percebe, né? Ou ela chega em casa reclamando da irmã lá, ela fala, pô, mas assim nem da igreja assim, olha que perigoso isso. Isso é perigoso, né? A gente acaba, pô, se dentro da igreja está assim, então eu vou fazer o que lá? Estou fora, vou ficar no mundo mesmo, né? Então a gente tem que saber, tem que ter a convivência, né? O amor fraternal. E muitas vezes o amor ágape, porque é você amar sem esperar nada em troca. Se for necessário, o amor fraternal não está dando, vai o amor ágape, porque é o amor que Cristo, ele mostrou para nós. Porque nós merecíamos alguma coisa? Se Jesus olhar para nós e falar assim, esse cara merecia que eu morresse por ele, ixi, tá doido, mas ele morreu. Mas ele mostrou esse amor. Inclusive, muitas das vezes vai ter que sentar na mesa, onde talvez daquela pessoa que te magoou, que te entristeceu, que te ofendeu. Jesus fez isso. Estava ali com ele, Judas, na última ceia. Tanto é que João, né, queria saber quem era o... Pedro, né, queria saber quem era o... João, pergunta para ele aí quem é o traidor, porque ali ele tinha declarado. Mas sentou com ele na mesa. Em nenhum momento a gente vê Jesus se desfazendo de Judas, né? E ele sabia quem ia ser o traidor. Em nenhum momento a gente vê Jesus excluindo Judas. Não dá para excluir ninguém, irmãos. Chama... Jantou com ele, né? Então, assim, ceiou com ele, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso, tomar esses cuidados, né? Porque isso vai entrando no nosso coração e vai acabando atrapalhando. E o problema maior é que nem o soldado falou, atrapalha as duas, né? Porque o andamento do corpo acaba sentindo, né? Se o corpo, um membro do corpo não está legal, o corpo todo vai sentir. Isso pode atrapalhar o andamento, né? Isso pode gerar divisões, pode gerar consequências graves, né? Um afastamento de alguém, né? A pessoa se afastar porque se entristeceu com isso, né? Então isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Paulo vai pedir para Clemente, né? Não fala muito sobre Clemente, mas Clemente, Paulo não, ele estava preso, né? Quando ele escreve essa carta, mas ele tinha algumas pessoas de confiança lá, né? Então ele pede para esse irmão aqui, Clemente, para que ele tratasse a situação, né? Não dá para saber se ele era o presbítero ali do local ou não, porque tinha presbítero lá, mas ele vai pedir assim no verso 3, a ti, fiel companheiro de jugo, né? Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, né? Elas eram fiéis à obra do Senhor, né? Elas cooperavam, eram de extrema importância ali para o corpo, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, né? E foi falado sobre o amor ao próximo aqui no domingo, né? Então, às vezes, nosso próximo está aí teu próximo, né? É difícil, irmão. Às vezes acontecem situações que é complicado se lidar. Mas eu tenho razão, né? Mas eu não quero ter razão, eu quero ser salvo. Então, exatamente. Exatamente. Então,
a igreja, né, isso é relatado lá em João, ela é conhecida, nosso irmão trouxe no domingo, falou sobre isso também, né, ela é conhecida, ela é reconhecida pelo amor. Se não verem esse amor em nós aqui no nosso meio, né, como é que vai ver no mundo? Não vai. Né? Então, acontecem algumas situações, se resolva, né, com seu irmão. Se tiver que chamar alguém, né, para testemunhar, também chama, é importante, alguém mais experiente para estar ali também, né? Não para ser para nada, mas para ser testemunha, né? Então, vamos ler lá em Romanos 12, 18, por favor? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12, vamos falar um pouco mais sobre isso, tratar isso aqui, porque isso não pode passar batido, né? E se Paulo ele relata a situação e dá os nomes, né? Quando dá o nome aos bois, irmãos, é porque é grave, né? É porque podia atrapalhar. Romanos 12, 18. Isso. Romanos capítulo 12, versículo 18. Cara, o Romanos é isso, Adão? Pode ler, meu irmão, por favor. Romanos 12, 18, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos, né? Façam o possível para ter paz com todos, né? Esse possível está no nosso alcance, está na sua mão, né? Então, interfere na sua adoração. Não precisa abrir, lá em João, capítulo 17, verso 21, Jesus ele ora para que todos sejam um, para que todos fossem um só, né? E quando a gente leva um pouquinho mais adiante, lá em Atos, a gente vai ver quando a igreja começa, eles tinham o mesmo pensamento, né? O mesmo propósito, né? O mesmo falar, eles agiam da mesma forma, uns pensavam muito uns nos outros, né? Então, a igreja ela começava assim, ela começou dessa forma, né? O ensinamento de Cristo, né? É assim que a gente precisa pensar. Como é que você vai ter o mesmo pensamento de uma pessoa que você não está, né? Como é que você está agindo da mesma forma com a pessoa que você não está, né, tendo não se resolva, né, com isso, né? Então é importante, irmãos, não deixa passar essas coisas, né? Porque isso vai ficando pior, né, seu doutor? Aí vai passando para um, vai passando para outro. Aí às vezes vai chegando pessoas novas convertidas, vai ouvindo essas coisas, vai ficando triste, né? Então, façam o possível, né? Como diz Paulo lá em Romanos, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Com todos. Façamos o possível para andarmos em unidade, né? A igreja, quando ela está em unidade, ela fica mais fortalecida, né? Fica mais forte. E, pode falar, seu doutor. Na igreja, tem dois tipos de pessoas: as que são bombeiros e as que são incendiários. Nós temos que ser bombeiros. Começou uma fumacinha ali, você já vai lá, acaba e apaga. Sim. Eu gosto, não é porque é o meu filho, mas o Ailton, uma vez nós estávamos indo para lá de carro, e a gente sempre vai passando, vai lotar. Tinha uma pessoa lá querendo falar de Davi todo mundo. Ele parou e falou assim: faz um favor, não fala nada dessa pessoa, porque ela não está aqui. Como que ela vai se defender? Então, quando a pessoa não está presente, não fala da vida dela. Aí a pessoa ficou sem graça, mas ele falou: eu sinto muito, mas eu não posso ficar ouvindo sobre a vida de outra pessoa se ela não está presente. Sim. E a verdade, a gente tem que ser bombeiro, a gente tem que apagar. A pessoa, eu ouvi, falaram para mim, então esquece, porque você não ouviu nada. Falaram para você, Sim. né? Ame aquela pessoa, Exatamente. então vai haver a diferença na sua vida. Sim. Agir com sabedoria, né? E estancar a situação logo de cara. E se acontecer, né? Peça que os irmãos se reconciliem, né? O mais rápido possível. Que se tratem, né? Porque são os irmãos, né? E foi como o soldado falou, né? A gente vai para o mesmo lugar. Nós estamos. Pode falar, meu irmão. Sim.
Ofendido, isso. Sim, 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 sim. Sim. É isso aí, meu irmão. E Jesus ensina na oração. Se você vê nessa oração, Pai nosso, né? ele fala, ele não fala que nos ofendeu, ele fala que nos tem ofendido. Sim. Entendeu? Então é um negócio subsequente. É constante, Se a né? pessoa ofendeu várias vezes, você tem que perdoar várias vezes. Exatamente. E qual é a conta do perdão? Vocês lembram? É só o simbólico, né? Mas isso aí, o perdão pô, mas de novo tem que perdoar esse irmão, é de novo, né? É isso que Jesus ensina. Então tratemos, né? Essas coisas, sejamos bombeiros, né? Como o soldado falou, coloquemos aí um ponto final, os pingos nos is, né? E às vezes é interessante, mas porque às vezes isso já aconteceu muito, às vezes acontece de você ferir o irmão sem querer, né? Porque a gente é falho, às vezes você falou alguma coisa ali, você fez uma brincadeira, alguma coisa do tipo, aí a pessoa. A quem sentiu, né, você que falou, às vezes não percebeu, mas a pessoa sentiu, né? E quando você sente, vai lá, né? Fala a verdade. Pô, irmão, fiquei triste, né, com essa situação. É bom você pôr para fora, né? Já se livra disso logo, né? Já quebra essa barreira, né? Como foi falado, né? Tampa as brechas, né? Para que o diabo não entre no nosso meio e não. E a Bíblia fala sobre não deixe o sol se pôr sobre a ira, né? Não deixe o tempo passar muito, porque isso vai criando mágoa dentro de você, coisas ruins, né? Pô, não gostei, mano. Parece uma coisa boa para você, né? Para ele, mas acontece, você sentiu alguma coisa triste, né? Então, é um sentimento, a gente precisa pôr isso para fora, e o mais importante de tudo, tratar. Às vezes aqui deve ter sido uma coisa boba, né? Uma coisa que aconteceu com elas e se desentenderam, ou chegou alguma uma fofoca daqui, outra dali, uma conversa, telefone sem fio, né? E gerou essa confusão, esse burburinho. Mas o importante é que Paulo ensina aqui em Filipenses para que elas tratassem isso. Por serem importantes para o corpo, importantes colaboradoras para o corpo, provavelmente devia estar envolvida em um trabalho importante, até às vezes ensinando a palavra, né, entre as mulheres, né, para que isso fosse quebrado, para que as pessoas não olhassem para elas, né, e vissem uma hipocrisia, né, como o Varão falou, não visse, pô, mas está nessa situação e está fazendo isso, né, então é bem importante isso, né, muito importante para a igreja, para o corpo, né, se tratarmos, né, tratarmos isso, essa ferida, essa situação, intriga, né, coisa que fica às vezes picuinha, né, evitar, né, mas se acontecer, se resolva, né, resolva com o irmão, com a irmã, chama para conversar, né, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar junto, né, vai estar com vocês, conosco, e vai ajudar, né, isso a ser quebrado, né. O versículo 4, por gentileza, quem pode? Alguém mais quer falar uma coisa sobre esse tema aí, sobre essa situação? Algum exemplo da Bíblia aí? Alguém tem mais algum? Tranquilo? Podemos ir para o versículo 4, então, né? Quem pode ler o versículo 4, por favor? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele repete, né? Outra vez digo, alegrai-vos. Não fiquem tristes porque eu estou aqui preso, mas vocês estão livres. Né? Eu estou aqui, mas vocês estão soltos. E a palavra está com vocês. Né? Vocês aprenderam, receberam o Espírito. Agora, continuem, né? Não desanimem, né? Não se entristeçam. E eu estava conversando até com a varoa, né? A alegria, irmãos, é o fruto do quê? É um fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito, a alegria. Gálatas 5:22, né? Isso, longanimidade, né? Benignidade, mansidão. A alegria é um dos primeiros que Paulo vai falar lá. Se você for ler lá em Gálatas 5:22, a alegria é um fruto do Espírito. Então, alegre, irmãos. Quando você vê o irmão chegando ali, meu xoxinho, ele fala, irmão, você é alegre, você está na casa do Senhor. Você vem adorar com a igreja dele, né? Alegria. E às vezes o cara chega tão para baixo, né? Sim, sim. Nosso amigo Valmir, né? Judiação, né? Às vezes ele conta, no último domingo ele estava
estava meio triste, tá? Eu percebi. Mas aí, eu quase chorei, porque eu gosto muito de homem, gosto mesmo dele, Sim, né? E ele falou, está passando por situações difíceis com o pai, mas depois que ele saiu, eu já estava contente. diferente, né? Eu falei, como a igreja faz bem para as pessoas que estão com problema. Sim, Não, né? Porque às vezes a pessoa fica destroçada, é, conversa com ela, conversa com vocês, sim, conversa com o outro, troca ideia. E ninguém vai cobrar nada dessa pessoa. sim, Só vão ajudar. sim. Aí a pessoa sai outra pessoa. Sai diferente, né, Zé? Eu falei uma vez esse dia aqui na abertura, né? Eu saio diferente quando eu venho. Às vezes eu venho pensamento, né? Você vem com pensamento, né? Fala, caramba, tanta preocupação. Mas aí você esquece por algum tempo, né? E você sai sem aquele. Você tirou um peso das suas costas terrível, né? Então isso é muito bom, né? Então, Paulo ele pede para que eles se alegrassem, né? Porque muitos, quando ouviam o apóstolo Paulo está preso, ixi, aí eles ficavam tristes, né, com a notícia, né? Como a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica triste também. As notícias ruins, né, acabam acontecendo bastante. Mas ele pede para que eles se alegrassem, não se desanimassem, né? E a alegria é um fruto do Espírito. No dia que eu chegar aqui triste, todo mundo vai perceber. Eu estou sempre dando risada. Acho que é fácil de identificar. Mas a alegria, irmãos, ela contagia também o outro, né? A gente vai, um abraço, irmão, tudo bem? Caramba, bom dia, né? E tal, isso ajuda, né, o irmão a se levantar, né? Isso vai. Paulo fala para que eles se alegrassem. A alegria uma demonstração de que o Espírito Santo está em nós. E muitas vezes as pessoas chegam com muito problema também, mas está ali alegre, né? E a gente não sabe o que ela tem passado dentro dela, né? Só Deus sabe a dificuldade que elas estavam passando. Mas mesmo assim, né, a gente precisa se alegrar. E não precisa abrir, lá em Abacuque ele fala, né, 3, 17, 18, né, todavia eu me alegrarei no Senhor, né, ainda que a figueira, né, não floresça, né, não haja fruto na figueira, todavia eu me alegrarei, né, então independente do que acontecer, Paulo está falando assim, olha, se alegre no Senhor, né, e por que ele pede para ter alegria, irmãos? Que negócio doido é esse? Às vezes você está passando por dificuldade aqui, mas eu chego para o irmão e falo, pô irmão, eu vou te contar meus problemas, aí você conta, né, aí você fica, caramba. Mas por que Paulo mesmo assim fala para que eles se alegrem? Por que o cristão, às vezes as coisas dão tudo errado, né? Mas por que ele se alegra ainda no Senhor? Por que o Valmir, né, um exemplo que o soldado falou, ele entrou aqui triste e ele saiu daqui alegre? Né? Por que é loucura? Por isso que ele fala que é loucura para o mundo, né? O que você ganhou lá? Você viu lá que você ganhou na Mega Sena, você ganhou... O que acontece? Por que ele pede? A dona Jane matou aí, né? Sim, também. E porque a nossa esperança não é aqui. A gente tem que se alegrar não por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente passa hoje, mas por aquilo que a gente vai receber, alcançar. E essa alegria, Paulo fala que ninguém pode tirar de você. Porque o nosso tesouro que é guardado no céu, traça, ferrugem, maresia, nada vai tirar, nada, o ladrão não pode roubar. Essa alegria ela é permanente porque ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você essa alegria. Sim, E lá tem um baú de bênçãos maravilhosas lá, né? sim, Vai ser dada a quem for fiel até a morte. exatamente, exatamente. Então, tem algo muito grande te esperando, né? Aí quando você estiver triste, pensa nisso, né? Olha, tem uma coisa muito maior me esperando lá, e lá onde está, ninguém pode tirar de você. Aqui, às vezes, roubam a nossa alegria, né? Você está felizão, acontece alguma coisa, né? Você sai para trabalhar no trânsito, já te fecha, você fala, caramba, pô, fiquei triste. Mas essa alegria que a gente tem, ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar. Pode aqui tirar nossa alegria do trabalho, alegria, algumas coisas que acontecem, mas essa alegria que a Bíblia ensina, e ele fala isso no primeiro versículo do capítulo 3, né? Quanto ao mais, irmãos, ele vai dizer no verso 3, no capítulo 3, lá no verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, né? Ele vai dizer assim, ponto, alegrai-vos no Senhor. Né? Então, ele vai dizer novamente aqui no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele vai falar sempre, sempre no Senhor, né? Não nas coisas dessa terra, não nas coisas do mundo, mas alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é permanente. Quem pode ler o verso 5 e o verso 6, por favor? Quem anda ansioso aí? Quem está com problema de ansiedade aí?
o verso 5, ele vai dizer assim, né, eu vou repetir com a Juleu, seja a vossa moderação. Moderação quer dizer aí amabilidade, né, equilíbrio ou brandura, tá? Os cristãos devem ser conhecidos por seu espírito pacífico e justo, né? Nós acabamos de falar aqui, né, sobre isso, os bombeiros, né? Nós temos que ser pacificadores, né? Isso chama-se a moderação, né? E ele vai dizer assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, que as pessoas vejam essa amabilidade em nós, que as pessoas vejam em nós esse equilíbrio, essa brandura, né? Que as pessoas vejam essa moderação na gente, né? Ele vai dizer isso. Então, a gente precisa ser pacificador, né, irmão? Nós temos que tentar pacificar. O mundo já está cheio de pessoas que pregam a violência, né? Coisa ruim. A gente não, a gente está indo de contramão com o mundo, né? A gente tem que pregar a paz que o mundo não pode dar, Cristo, né? Então a gente tem que ser pacífico. Está no meio da confusão lá, não, seja pacificador, você não coloca mais lenha na fogueira, né? Seja pacificador, seja você a paz naquele lugar onde você está. Se está tendo um monte de confusão, seja você o pacificador daquele lugar. Sejamos a luz, né? Ele vai dizer assim, perto está o Senhor, né? Isso se refere pode se referir assim, ou à volta de Cristo, provavelmente isso, né? A volta de Cristo, né? Porque presente ele já está, né? Constante, ele é onipresente. Mas isso se refere também à volta de Cristo. E quando que é a volta de Cristo? Então tem que ser todo dia, né? No versículo 6, você leu, né, Ju? O que está escrito no verso 6 aí, meus irmãos? Não andeis, ponto e vírgula, né? Não andeis ansiosos. É difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Uma das coisas que o ser humano mais sofre é com ansiedade. Pode falar, soldado. Parece que dá tudo errado, né? E aí, meus irmãos, vocês andam ansiosos? Muita ansiedade? O que gera ansiedade? A ansiedade gera o que em nós, né? Não gera coisas ruins? Se você for ver, se você analisar a fundo, a ansiedade, as pessoas falam assim, é uma ansiedade boa, né? Não existe ansiedade boa. A única coisa que ele fala para a gente ansiar, né? Ansiar o céu, né? O céu, aí é assim. Mas a ansiedade, ela atrapalha a gente. Porque eu já vi vários casos, não sei, né, o caso de cada um, mas quando a pessoa está ansiosa, ou ela não dorme, né? Quando ela está ansiosa, ela come demais, ou ela não come nada. Ou quando ela está ansiosa, o principal, ela começa a tomar decisões por si própria. Sabe quando você fala assim, e ele vai dizer assim, como é que a ansiedade é vencida? Pela oração, mais súplica, mais ações de graça, né? O melhor remédio para a ansiedade é a gente colocar isso diante do Senhor. Senhor, minha vida pertence a Ti. O Senhor cuida de mim, então eu vou colocar nas Tuas mãos. O Senhor cuida de tudo. A minha parte eu vou fazer, vou continuar servindo o Senhor, né? Tentar fazer isso. Mas também, cuidado com isso, porque você fala assim, eu orei a Deus, Deus ficou calado, quem cala consente, então eu vou fazer. Né? Já ouvi pessoas falando isso. Deus, não aconteceu nada, então eu vou fazer por mim mesmo. Aí, cabeçada, né? Se você perguntar para 99% das pessoas da população, a maioria, 99% anda ansioso, por algum motivo. Né? E o motivo não é bom. A ansiedade, as coisas do mundo, né, gente? As coisas do mundo.
E a gente às vezes fica ansioso, por qualquer seja o motivo. Às vezes a gente vai trazer a mensagem aqui, né? Eu particularmente, eu fico um pouco ansioso. Eu fico, caramba, eu fico falando sozinho, eu fico travando. Mas você tem que estar calma e entender, nesse momento, que o Espírito Santo está em mim, ele que age em mim e vai me capacitar, não é verdade? E quando você sobe ali, você começa a falar, realmente vai dando, né? Toda terça-feira para mim é a ansiedade, é o dia que eu fico pensando, falo, caramba, hoje tem aula, né? Tem que falar, tem que... Mas o Espírito vai te direcionando, quando você coloca nas mãos do Senhor, ele cuida de você, irmãos. Isso não é demagogia, não estou pregando nenhuma mentira aqui não, porque Jesus ele disse isso lá em Mateus, né? Ju que citou aí o versículo, né? Mateus, o que ele fala lá em Mateus? Vamos abrir lá em Mateus 6, vamos ler juntos lá. Do 25 ao 34, tá? Mateus capítulo 6. Eu gosto muito desse texto aqui, né? Eu amo esse texto aqui de Jesus, porque é Jesus que está falando, né? Não é nenhuma orelha seca, não. É Jesus que falou, né? Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Pode ler, meu irmão, por favor. Até o 34. É bastante, né? Falou até o 34? Quando Jesus ele faz esse discurso, ele está falando para quem ali? Quem é que estava ouvindo Jesus ali? Quem é que estava ao redor de Jesus ouvindo ele? Tinha uma galera ali ouvindo Jesus, né? Mas isso foi dito principalmente para quem ali ao seu redor? Os discípulos, né? Aí você vai olhar a caminhada dos discípulos, você olha e vê se algum deles, né, isso faltou para eles em algum momento. Quando eles entenderam e começaram a se dedicar, né, às coisas do Senhor, quando eles começaram a entender, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Não sei se a gente vai ter a oportunidade de perguntar para eles lá no céu, como é que foi, né? Faltou alguma coisa lá, como é que foi cuidar de Deus? Isso já acontecia, irmãos, lá atrás, num povo desobediente, povo chato, que reclamava, Deus deu líder, mostrou o tempo todo a sua fidelidade. Isso aconteceu aqui, depois que Jesus fala isso, porque a gente vê o cuidado, a gente acabou de ler aqui o apóstolo Paulo sendo cuidado por essas mulheres aqui da igreja, cuidado de Lídia na oferta, na recepção, na sua casa, de dormir, muitas vezes até ceder a sua cama ali talvez, né, para que ele dormisse, descansasse, para que ele levantasse no dia seguinte e pudesse dar continuidade na obra do Senhor. E o que eles tiveram? Jesus, ele mentiu, né, em alguma coisa aqui. No sábado, a dona gente estava mostrando o vídeo dos passarinhos, né? A dona gente jogava comida assim, os passarinhos vinham comer, né? O Deus cuidando dos passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar da gente, dos seus filhos. Qual é o pai que não vai cuidar do filho bem? Só se for um pai muito desnaturado, né? E tem, né? Mas, enfim. Mas Deus não é. Deus nunca foi. Né? Deus nunca foi, irmãos. Principalmente quando você se dispõe a entender o reino em primeiro lugar. Como Deus ele cuida da gente, né? Então, para que andar ansioso por essas coisas? Por que andar às vezes ansioso por vestimenta, por comida? Por que ficar sem dormir por causa dessas coisas? Né? Se tiver um motivo para que nós venhamos pensar em ansiedade, né, sejamos ansiar, né, as coisas do céu. Né? Então, mas é difícil lidar com isso. Né? Não estou falando aqui que é fácil, eu mesmo me coloco nessa posição. Você colocar esse versículo aqui como na nossa mente, no nosso coração.
né? Você viver isso daqui é difícil, não andar ansioso hoje, é muito difícil, né? Mas a gente precisa entender isso, né? Precisamos, e a ansiedade deles poderia vir no quê? Pô, a qualquer momento, se o apóstolo Paulo está preso lá, a qualquer momento pode ser um de nós. Se o bicho está pegando aí para os apóstolos, eles estão sofrendo o que estão sofrendo, e eles viam, né? A gente já falou várias vezes aqui que eles viam as pessoas morrendo, né? Sendo queimado vivo, muitas das vezes o cristão, né? Virando tocha humana, para que iluminasse lá o pátio, né? Eles eram tratados dessa forma. Imagina, a ansiedade deles talvez era essa. Hoje a nossa são às vezes coisas, né? Principalmente coisas materiais, né? Coisas às vezes físicas. Ou talvez algum sentimento, algum outro tipo de situação. Mas a gente tem que tentar ali, se libertar dessa ansiedade, né? Tentar é muito difícil, né? Não sei nem como é que dizer isso para vocês. Mas tentar colocar isso em prática, né? Acreditar em Deus, né? A gente acredita, né? Mas pode falar, meu irmão. Sim, sim. Sim. Sim, sim. É porque eles colocam todas as coisas, né? Eles fazem um monte de promessa aí, né? Inclui um monte de promessa, né? Mas era o cuidado de Deus. E a Bíblia vai dizer em outro texto que se você tiver isso, que ele está falando, eu não me lembro se é em Timóteo que ele fala, se você tiver o que comer, o que... Isso, se você tiver o que comer, o que vestir, seja satisfeito. Né? Ele vai dizer... E eles tinham isso, né? O que comer, o que vestir. Aí eu olho lá para trás, né? Já no Velho Testamento, caramba, já é 9 horas. Tá, Deus, paramos no verso 7. Mas ele vai falar sobre, ele vai ver as vestimentas, como é que o povo, né? Como é que o povo lá 40 anos no deserto, a roupa crescia junto, né? Não se desgastava. Cresciam, né? A sandália era doido. Será que ia se desgastando e aumentando, né? Que nem acontece, né? Com a Havaiana vai. Está calçando 14, depois 44. Isso não é loucura. Né? Para o mundo é loucura, mas é o poder de Deus. É Deus, irmão. Vai explicar Deus como? Como? Aí o povo daqui a pouco, não, quero comer mais maná, não, quero carne, né? Tome, né? Então, Deus sempre cuidou, irmão. Sempre, sempre. O problema é o ser humano que desanda, né? O homem que é o problema de tudo. Deus cuidava lá desde o jardim do Éden, né? Olha, isso aqui vocês podem usufruir, mas daquele ali não. Esse fruto não façam isso, né? Aí o ser humano vai lá e é teimoso, né? Vai, faz. E a gente é assim, né? A gente muitas vezes é assim. Por várias vezes que o povo vinha quebrar, eles falavam assim, não é vocês que vão ganhar, é eles. Não, nós vamos ser derrotados. Não é você que vai ganhar. Nós vamos no caso de Deus. Sim, Vai no caso de outras pessoas, porque Deus é que não quis nem que fosse aquele batalhão de covardes. sim. A primeira leva, ele falou assim, olha, esses 10 mil, você manda para cá. Por quê? Porque eles são covardes. Eles vão desincentivar o pessoal. A ansiedade às vezes nos leva, né, a tomar decisões precipitadas, às vezes a desanimar na fé, inclusive, né? Por coisas que às vezes não vai acontecer do jeito que você quer. E isso acaba atrapalhando a nossa fé. Atrapalha, né? A gente acaba, aí come demais, aí come de menos, aí fica triste, aí não dorme, aí gera um monte de consequências, né? Difíceis, né? Aí, né? É complicado. Lá, não precisa abrir para a gente encerrar. Se... É, ele vai dizer assim no 7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Para a gente encerrar o versículo 6 e o 7, né? Quando ele fala sobre ansiedade. Não precisa abrir, mas lá em Isaías 26, 3, ele fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, se a nossa mente estiver firme no Senhor, né, ele conserva a gente em paz.
Aí que entra a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode te dar. Aí é a paz que excede todo entendimento. Como que assim, pô? Tua vida está desmoronando aí, você está assim, paz? Que negócio é esse? Ah, o engenheiro da minha vida é o Senhor, a obra é dele. Ele não é o homem. Interessante que a gente não pode nunca esquecer que o próprio Deus falou: eu entrego o meu reino para o meu filho. Aí você é cidadão do reino. Se você é cidadão do reino e Jesus é o dono, poxa, por que você está preocupado? É ele, né? É ele que vai resolver o problema. Mas a gente, o ser humano, é complicado, né? Porque o ser humano, ele titubeia na sua fé Sim, ou na sua esperança. Anda, tá tudo ruim, canta, se liberta. Por quê? Porque o seu rei é o dono de tudo. verdade, verdade. Ele vai te pegar pela mão e vai conduzir pelos vales das sombras. Exato. E o apóstolo Paulo era a prova viva disso, né? Quando ele, nesse próprio livro de Filipenses, nós lemos, né, quando ele vai para um lugar que não era para ir, é preso, e ele decide, né, adorar o Senhor. Naquele momento, quando ele está preso, essa adoração, né, quando as pessoas do mundo leem esse texto, não vai entender de forma alguma como é que um cara adora numa situação dessa. Ainda mais ele que passou por condições muito boas, né, na sua vida, antes de conhecer Jesus no caminho de Damasco. Mas isso é uma demonstração de Paulo que ele está totalmente, a ansiedade dele, tudo aquilo que ele pensava, estava tudo nas mãos do Senhor. Ele estava ali, aí eles começam a cantar, né? Aí a Bíblia diz que as cadeias, né, se quebram ali, e Paulo e Silas, quando eles cantam. Isso ele está, eu não sei, ele poderia acontecer qualquer coisa com ele ali. Poderia ser o fim de Paulo ali já. Quando ele é apedrejado lá na cidade, ele é apedrejado, arrastaram ele fora da cidade, ficou morto. Né? Sim. No outro dia ele estava pregando. Olha aí, quanto mais eu bato, mais você E sabe o que é bom, irmãos? Para mim terminar, né? Tá prolongando. Para a nossa ansiedade, um remédio bom é a gente conhecer quem é o nosso Pai. Conhecer quem é o nosso Pai. É. Conhecer quem está conduzindo a sua vida. Quem é que está conduzindo a sua vida. Quando você conhece, tem a percepção desse Deus aqui, né? Que é Ele. A gente sabe que esse Deus é um Deus. A gente olha para a própria palavra e tem esse conhecimento hoje. Né? A gente vê o tamanho do Deus que está conduzindo a nossa vida, né? Porque quando você e eu, né, nós nos batizamos, não sei se você lembra, você fez uma confissão, né? A gente fez uma confissão, né? O que você falou para o Senhor? Você, como é que se fala mesmo? Você reconhece, né, o Senhor Jesus como o seu único suficiente Salvador, né? Você faz uma confissão ali perante, né, os irmãos, inclusive. Então você está entregando a sua vida para Ele, né? E tenha certeza que não é qualquer um que está conduzindo a sua vida, não. Não é o cara que, infelizmente, vocês souberam o que aconteceu aqui em São Vicente, no VLT, né? Que não é o humano que está conduzindo, não é o teu patrão, não é o teu chefe, não é teu esposo, teu marido, não é. É Deus que conduz a tua vida. E quando a gente passa a entender isso, a gente começa a ter um pouquinho mais de paz, né? E deixar nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Amém? Querem falar mais alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Quer falar, Varão? Não, eu pensei que você... Tranquilo, Iraildo? Aí, se Deus permitir, semana que vem a gente continua, do versículo 8, tá bom? Vamos fazer uma oração?